Quando nós falamos de pré-plantio, somente quando falamos sobre soja, nós temos que nos atentar em duas principais culturas que utilizamos aí na entre-safra ou também na safrinha, que são casos de duas plantas específicas que podem atrapalhar na sua produtividade, seu desenvolvimento, principalmente desenvolvimento inicial, estante, que pode acarretar lá em prejuízo na sua produtividade. Então bora pro vídeo. A primeira dessas culturas, pessoal, é o sorgo. Como vocês conseguem observar aqui, essa área foi feita uma safrinha de sorgo, tá? Segunda safra, é um lugar que não coube para janela de milho por dois motivos. Primeiro, pela época de plantio, tá? Isso aqui foi plantado já dentro do mês de março. E também por questão de água e de solo, tá bom? Aqui é um solo um pouco misto, mais argiloso. Mas o sorgo é uma cultura que aguenta mais falta de água do que o milho, e ele consegue entregar mesmo assim uma boa produtividade, tá? Por isso que o sorgo, o milheto, vem crescendo muito quando nós falamos de substituição na safrinha, na segunda safra, substituição do milho, tá bom? Mas o que é que acontece? Essas plantas aqui, o sorgo, ele tem a capacidade, mesmo que depois de seco, com poucas umidades, ele tem a facilidade de rebrotar, tá? Então, ele perfilha e vem rebrotando, principalmente quando tem inícios de chuva, como já aconteceu aqui, já deu alguns milímetros. Então, ele vem rebrotando, perfilhando e assim voltando a se desenvolver. E isso pode ser um problema, porque nós queremos plantar soja. Porém, todavia, entretanto, as plantas de sorgo podem causar outro problema muito grave na cultura. Então, a planta de sorgo, por si só, ela tem a capacidade de produzir algumas substâncias na sua raiz, chamadas de sorgoleone. Essa substância, ela é lipídica, né? Ela é oleaginosa e fica no solo. Essa substância tem a capacidade de inibir o crescimento de algumas outras plantas ou atrapalhar o seu desenvolvimento. Que no caso da soja, por exemplo, ela pode inibir e atrapalhar. Por quê? Quando a planta começa a se desenvolver e tem o contato com a sorgoleone, ela pode atrapalhar no fotossistema 2, no transporte de elétrons, e dificultar o seu desenvolvimento. Por isso que é recomendado, quando se tem a cultura de sorgo presente na área, fazer a dessecação pré-plantio de no mínimo 10 dias, porque é o prazo que tem para as toxinas, digamos assim, para as substâncias alelopáticas presentes na raiz e no solo se dissiparem por completo. E isso pode depender exclusivamente do tempo, da chuva, todos esses fatores podem influenciar. Então, quanto mais seca a planta tiver, melhor, digamos assim, vai ser para a soja se desenvolver. Gurizada, é isso daí. Se está gostando do vídeo, curte, se inscreva e deixa seu like. Tamo junto. A planta de sorgo tem outros benefícios, além de substituir o milho em alguns casos na segunda safra. Ela também reduz grandemente a população de nematóides do solo de acordo com a variedade, tá? Então, se você tem interesse de saber quais são os nematóides que ela pode reduzir, tem um link na descrição do vídeo que pode te ajudar com isso. Então, para dessecação, a recomendação é que espere essa planta estar bem uniformizada na área em questão de perfilho e germinação, tá? E faça a aplicação de atrazina, glifosato, glufosinato na área, dose padrão. E isso vai depender exclusivamente da sua pressa em que essa planta morra, pelo tempo que você vai ter para fazer o plantio da soja. Por quê? É necessário de no mínimo 10 dias essa planta morta para que os efeitos da alelopatia sejam no mínimo reduzidos, tá? Então, a escolha do produto e o posicionamento dele vai depender única e exclusivamente da sua pressa e das condições edafoclimáticas que se encontra o talhão, tá? E é esse cenário aqui que a gente espera, tá? Num pré-plantio de soja. Aqui já foi realizada a dessecação, tá? Com 30 dias, mais ou menos, 25 dias que foi realizada a dessecação, e é esse cenário aqui que nos aguarda. Tá desse jeito porque foi passado um pé de pato aqui para dar uma destorroada, tá, pessoal? Que o solo estava começando a ficar compactado, foi passado uma grade fechada e depois foi passado um pé de pato, tá? Mas é esse cenário que a gente quer.
trabalhada. Mas aqui, como vocês conseguem observar, tem milho. Mas sempre nessa fazenda, nessas condições, nós fazemos o consórcio Sistema Santa Fé, que é o consórcio de milho com capim, milho com braquiária luziziense, tá? E essa é a segunda planta, capins, né, braquiárias. Por quê? Essa planta, sendo feito consórcio com ela ou não, ela tem a capacidade de atrapalhar o desenvolvimento de outras plantas, sendo na sua forma verde, né, no seu desenvolvimento, ou na sua matéria seca. Estudos já comprovam que braquiárias dessecadas com menos de 30 dias e feito o plantio de soja atrapalha grandemente no desempenho e produtividade da variedade, tá? E quanto mais cedo você deixa para fazer isso, com plante aplique, ou desseca com 10 dias planta, desseca com 5 dias planta, desseca com 15 dias planta, quanto menor o intervalo, pior são as consequências. Então por isso que aqui nós fazemos grandes intervalos aí para o plantio, para iniciar o plantio da soja nessa área. De no mínimo 20 dias, 25 dias, até 30 dias a gente consegue fazer. Bem, esse é o que a gente chama de efeito estufa no caso dos capins, das braquiárias, porque ela se desenvolve tanto quando verde que ela não deixa nenhuma outra planta se desenvolver. Ela acaba que sufoca as outras plantas que estão em volta, tá? E ela produz o seu efeito secundário, produz substâncias alelopáticas nas folhas e nas raízes, que vão se decompondo ao longo do tempo e passando para o solo, inibindo assim a germinação e crescimento de outras plantas, tá? Então é por isso que deve-se sempre deixar um grande espaço de tempo entre a dessecação da braquiária e o plantio da cultura subsequente. E para a dessecação da braquiária também não tem muito segredo, porém existem algumas manhas, que são o seguinte: você não pode de jeito nenhum fazer dessecações em sol pleno, porque quando nós começamos a realizar a dessecação pré-plantio de soja em locais que foram feitos consórcios, ou em locais que foram feitos somente braquiária, entre safra, na safrinha, começa em períodos secos de estiagem. Então essa planta vai estar com pouca área foliar em período muito seco e quente. Então deve-se sempre fazer em horários de madrugada, começando ali 4 horas, e se estendendo até no máximo cerca de 9 horas, a depender do tempo, se amanhecer nublado ou não, esse tipo de coisa. E a umidade relativa do ar sempre é muito baixa, então a gente utiliza da umidade do orvalho para fazer uma boa aplicação, para ter uma boa aplicação, tá? Os produtos que a gente consegue utilizar são vários, mas basicamente nós utilizamos somente glifosato. Em áreas que foi feito somente capim na entre-safra, nós fazemos aí uma dose bem alta. Mas se no caso você fez um consórcio de milho com braquiária, milho com capim, dá para você colocar em torno de 1 kg, 1,5 kg de glifosato, a depender do equivalente ácido dele. E vou dizer mais uma coisa: na descrição desse vídeo tem alguns links de alguns e-books feitos aqui pela página, beleza? A autoria, sobre controle cultural de nematóides, e pode te ajudar muito aí no dia a dia, na sua lavoura, beleza? Tamo junto.